Esse é o primeiro módulo sobre figuras de linguagem. Eu já vou começar já mostrando as definições, mostrando através de exemplos, e depois eu coloco aí um arquivo lá no blog só sobre as definições. Aqui a gente vai estudar exemplo, que eu acho bem mais fácil de aprender, né? Através de exemplo. Eu vou colocar aqui abaixo de figura de linguagem para você não confundir. Cola aqui. Não confunda com funções da linguagem, que é outra coisa, tá? Totalmente diferente. Então, o que é figuras de linguagem? É muito simples essa matéria, mas ela precisa de atenção para você não misturar uma figura com a outra figura. Então, o que é figura de linguagem? Figura de linguagem é a capacidade que a pessoa tem de mentir ou não mentir no discurso. Pronto. O que é mentir num discurso e não mentir? Então, o que é conotativo e o que é denotativo? Conotatividade é quando você chega, né, você gatinha, chega em casa e fala assim: ontem eu peguei um filé. Ontem eu fiquei com um gatinho. Na realidade, essa palavra aqui, filé, e essa daqui, outro gatinho, não corresponde à realidade. Porque, na realidade, você ficou com um rapaz muito bonito. Então, você usou esse filé e esse gatinho para mostrar algo que a linguagem simples não daria conta. Você adequou a linguagem à sua capacidade particular de comunicar. Então, você colocou: ontem eu peguei um filé, ontem eu fiquei com um gatinho. Na realidade, você não pegou um filé, um pedaço de carne. Na realidade, você não ficou com um gatinho, um animal. Na realidade, você ficou com um rapaz muito bonito. Então, quando você fala de maneira figurada, quando você fala mentindo no contexto, mas passando uma mensagem na interpretação, isso se chama conotatividade. A denotatividade já é o contrário. Eu vou falar exatamente aquilo que eu quero falar. Então, eu vou falar assim: ontem eu vi um gatinho. Na denotatividade, esse gatinho é um animal. Na denotatividade, eu falo exatamente aquilo que deve ser. Então, eu falo exatamente exatamente aquilo que deve ser. Então, na denotatividade, quando eu vou colocar aqui, olha que doideira, denotatividade, por começar com D, eu vou associar com o D de dicionário, ou seja, é a verdade. Enquanto o conotativo é a mentira, né? Vou colocar aqui. Eu vou colocar na denotatividade dicionário a verdade. Você está me acompanhando a digitação, não estou fazendo um negócio contigo. Não tem nada pronto, tá? Então, vou fazendo contigo e você vai aprendendo comigo. Aí, ó. O que é conotatividade mentira, o que é conotatividade, o que é denotatividade verdade. Porém, há várias maneiras para se mentir sobre um determinado assunto, vírgula, ou até mesmo sobre uma simples oração. Porém, há várias maneiras para se mentir sobre um determinado assunto, ou mesmo sobre uma simples oração. Então, cada tipo de mentira é uma figura de linguagem. Cada tipo de recurso que eu uso para mentir é uma figura de linguagem. Então, a figura de linguagem que eu vou usar, por exemplo, o exagero. A outra figura de linguagem que eu vou usar uma comparação. A outra figura de linguagem que eu vou usar um termo anedótico. A outra figura de linguagem que eu vou tentar amenizar a situação. A outra figura de linguagem que eu vou tentar colocar um termo contra o outro.
Então, cada tipo de figura de linguagem constitui uma figura de linguagem. Cada tipo de mentira, uma figura de linguagem. A denotatividade a gente não vai estudar, porque denotativo é o texto real. Denotativo é o texto que já passa aquilo que deve ser e ponto final. Entendeu? Então, Apolo. Eu vou focar então na conotatividade, que ela sim. Então eu vou focar na conotatividade, porque ela sim tem vários caminhos que a gente deve estudar para conseguir entender, né, a função, para tentar entender o que o autor quis dizer com esse texto. A primeira figura de linguagem que a gente vai utilizar, que é a mais comum, inclusive já está aqui embaixo, que eu botei aqui para agilizar um pouquinho, é a metáfora. Então, o que é uma metáfora? Metáfora, eu vou colocar na minha linguagem. Se você for procurar na internet, você vai encontrar textos difíceis. Você vai encontrar definições difíceis. Eu vou colocar uma bem simples para você entender. Metáfora significa atribuir a um ser uma qualidade que não pertence. Vamos fazer um exemplo. Conheci uma garota do coração de ouro. Meu namorado é um príncipe. Aquele menino é um gênio. Tudo isso que eu fiz aqui, olha, eu atribuí, por exemplo, coração de ouro para uma pessoa, é possível? Vou colocar aqui. Não é possível possuir um coração de ouro. Então, só o primeiro que eu vou colocar para você. O outro a gente vai raciocinar. Conheci uma garota do coração de ouro. Não é possível possuir um coração de ouro. Numa menina, não. É impossível. Né? Então, esse coração de ouro é uma metáfora. Meu namorado é um príncipe. Bom, você pode até arrumar um namorado príncipe por aí. Mas, na grande maioria das vezes, quando você quer se referir a um rapaz muito bonito, muito educado, muito bacana, muito interessante, você fala, meu namorado é um príncipe. Terceiro exemplo. Aquele menino é um gênio. É possível ele ser um gênio? Não, ele pode ser muito inteligente, ele pode ser muito perspicaz, ele pode ser muito dinâmico em sala, mas gênio ele não é. Então essa capacidade de gênio que eu estou atribuindo, essa capacidade de príncipe e essa capacidade de coração de ouro, todos esses três exemplos constituem exemplos de metáfora. Bacana? Então vou colocar aqui, ó. Vou ressaltar esse pedaço aqui. Um príncipe. E vou para o número 2, que é outra figura de linguagem. Então, se prepara que você vai ver 30 figuras de linguagem comigo. Para não ficar muito cansativo, eu vou calculando ali o tempo, que são 8 e pouco agora, 8 minutos e pouco. Vou fazer pequenos vídeos de 15 a 20 minutos para não ficar cansativo. Então, nós vamos estudar 6 figuras de linguagem agora, depois mais 6 no outro, depois mais 6 no outro, tá? Para você não ficar cansado na frente do computador e também não ficar cansativo, muito longo o vídeo, muito chato. Porque esse negócio pelo computador deve ser um nojo, mas vamos lá. Comparação ou símile. Isso aqui é a irmã gêmea da metáfora. Você sabe por quê? Quando eu falo comparação ou símile, quando eu vou comparar alguma coisa, eu vou usar alguns termos. Abri um parênteses ali, vou botar exemplo. Ele é bonito como um príncipe. Olha aí. Como? Então, esse pedaço, um príncipe aqui, ó, ele é o lance metafórico. Mas quando eu coloco como,
é comparativo. Observe que a metáfora e a comparação são muito parecidas. A diferença entre elas é que, na comparação símile, eu vou usar três coisas diferentes. Tal qual, igual e como. Então, eu vou usar tal qual, igual a, como. Então, ele é bonito como um príncipe. Próximo. Ele trabalha tal qual um gênio. Tá vendo que eu estou transformando as orações lá de cima? E colocando essas... Não vou falar a palavra não. Esse lance comparativo. E agora eu vou colocar... Eu vou colocar ela brilha como... Não, seu coração brilha como ouro. Olha aqui que bacana. Atenção, cara. Toda figura de linguagem é uma metáfora. Porque fala-se que metáfora é o efeito que você dá sobre as orações para tirá-las do seu efeito real. Então, um efeito irreal que você dá a uma oração é o efeito metafórico. Então, usa-se falar que todas as figuras de linguagem são metafóricas antes de serem elas mesmas. Podemos perceber já na comparação ao símile que já ocorre isso. Dá vontade de falar que ele é bonito como um príncipe, ele trabalha tal qual um gênio, e seu coração brilha como ouro. Dá vontade de falar que tudo isso é metáfora. Mas já começa a diferenciar por quê? Porque na comparação ao símile eu uso como, tal qual e como. Eu errei aqui, ó. Tal qual. Deixa eu colocar igual a ouro. Você já usa esses lances aqui de comparação. Seu coração brilha igual a ouro, ele é bonito como um príncipe, ele trabalha tal qual um gênio. Tá? Então você já começa a mudar um pouquinho da metáfora. Cuidado para não cair tudo na metáfora. Dá para perceber a diferença delas, da metáfora para as outras. Tá? Então, número 1, metáfora. Número 2, comparação ao símile. A diferença entre as duas é que na comparação ao símile, você vai usar efeitos comparativos, palavras para comparação. Tá? Vamos agora para 3. Catacrese. O nome é feio, mas a explicação é muito simples. Isso aqui são jargões populares. São expressões consagradas pelo povo. Para representar coisas inanimadas. Vamos lá então, exemplo. Exemplo de catacrese. Machuquei... Não, esse aqui machuquei não. Vou colocar aqui, meu aparelho machucou, vai ficar mais fácil. O meu céu da boca. Meu aparelho machucou o meu céu da boca. Existe céu da boca, meu irmão? Epa. Existe céu da boca? Existe um negócio aqui, eu não sei o nome desse troço que fica aqui na minha boca. Mas céu na boca não existe. E eu que fui comprar ontem, comprei um dente de alho. Existe dente de alho, cara? Existe um lance lá do alho. Parece um dente, mas não é dente não. E para piorar mais, você fala que tropeçou no pé da mesa. Não existe pé da mesa. E para piorar mais, aqui em Minas Gerais a gente fala muito a palavra trem. E agora esse negócio deu para cair em concurso. Quando você fala assim, peguei o trem de ferro. Esse trem aqui não existe, cara. Isso aqui é uma catacrese. Na realidade você não pegou... vamos começar aqui, ó. Na realidade você não machucou o céu da boca, você machucou a boca. Na realidade você não comprou um dente de alho, você comprou alho. Na realidade, você não tropeçou no pé da mesa, você tropeçou num pedaço da mesa. Na realidade, você não pegou o trem de ferro, na realidade você pegou uma locomotiva. Trem não existe. Então, o que são catacreses? São expressões consagradas pelo povo para representar coisas inanimadas. São expressões populares.
Então, céu da boca, dente, pé, trem, nesse caso aqui, foi consagrado pelo povo. Isso são catacreses. A catacrese parece com a metáfora? Bom, ela já começa a ficar um pouquinho distante da metáfora. Mas, eu ainda repito, toda figura de linguagem tem que passar pela metáfora para primeiro ser ela mesma. Então, catacrese, ela precisa atribuir a um ser uma característica que não pertence, para depois ser isso que eu estou colocando aqui na tela. Tá? Então, esse terceiro foi catacrese. São expressões consagradas pelo povo para representar coisas inanimadas. Não tem um efeito comparativo como esse aqui tem, a comparação ao símile. É diferente. Beleza? Então, catacrese foi o 3. Vamos puxar mais um aqui embaixo. Esse aqui é fácil demais também. Hipérbole. Hiper. Olha aqui que legal. Exagero, lembra disso? Exagero intencional. Então, vamos colocar aqui. Ontem choveu um oceano no meu quintal. Cara, isso é exagero, né? Não choveu um oceano no seu quintal. Você quer falar que choveu muito, que choveu demais da conta. Então, vou colocar aqui, ó. Choveu muito. A gente vai usar outro exemplo aqui também, ó. Cadê? Beleza. Após o término do namoro, ela chorou e gritou ela chorou uma eternidade. Você quer falar que ela chorou muito. Cheguei em casa morrendo de fome, muita fome. Esses termos aqui são muito utilizados no dia a dia, né? O exagero intencional. Se você fizer isso, eu te mato. Não vai matar ninguém. Você chega em casa, você chega morrendo de fome. Não, você não está morrendo. Senão você teria morrido na hora que você saiu do trabalho para chegar em casa, você tinha morrido. Após o término do namoro, ela chorou uma eternidade. Então, ela não chorou uma eternidade, ela chorou muito. Cheguei em casa morrendo de fome. Não, você não chegou morrendo de fome, você chegou com muito apetite, muita fome. Mas não é verdade isso, isso é um exagero intencional. Tá? Vamos agora comparar com o de cima. A hipérbole, ela não bate com a catacrese, não tem nada a ver, é diferente, olha só. A catacrese, ela não bate com a comparação símile, diferente. Comparação símile é diferente de metáfora. Tá? Vou te dar uma dica muito importante. Já no início aqui, eu já vou te dar uma dica importante. Deixa eu puxar um número aqui, número 5, que é o eufemismo. Eu vou te dar uma dica importante, tá? Independente do que acontecer daqui para frente, se você pegar numa prova aberta e o professor te pedir para identificar a figura de linguagem, e você não souber a figura de linguagem, mas você foi exigido que você lá deve escrever qual a figura de linguagem. Vou te dar uma dica. Esqueceu tudo? Coloque metáfora. Porque é impossível você negar que toda figura de linguagem é uma metáfora. Porque toda figura de linguagem é uma metáfora. Beleza? Vamos lá então no eufemismo. Eufemismo já é o contrário da hipérbole. Eu acho que eu ajustei mal essa tela aqui. Eu acho que estava mal ajustada a tela, viu, gente? Olha se melhorou aí. Do próximo eu conserto. É o tal da surra do Word. Mas a gente vai, né, ter que acostumar com isso. Contrário da hipérbole. É quando eu vou amenizar uma coisa. O exemplo mais comum. Fulano morreu. Não, ele não morreu. Você vai colocar o quê? Fulano descansou. Então, entre parênteses, vai morreu. Porque você amenizou a força da palavra morrer.
Quer ver outro exemplo bacana? Esses políticos estão roubando pra caralho pra tudo quanto é lado, mas se você falar roubar é muito pesado. Então ele se beneficiou com, com bens indevidos. Quer ver outro jeito de amenizar? O cara chegou e falou uma mentira. Você vai levantar e falar assim: meu irmão, você é um mentiroso. Não. Você não cumpriu com a verdade. Eu recomendo que você não utilize nenhuma figura de linguagem em redação. Nenhuma. Redação tem que ser objetiva, portanto denotativa. Não existe conotatividade em redação. Você não pode dar mais de uma ideia daquilo que você está escrevendo. Mas, presta bem atenção, mas, às vezes passa o uso do eufemismo, quando você vai amenizar uma coisa. Tá? Então, eufemismo é o contrário da hipérbole. Então, eu vou colocar aqui descansou, que está no lugar do morreu. Ele se beneficiou com bens indevidos. Isso aqui, meu irmão, é roubo. Você não cumpriu com a verdade. Ué, o não cumprimento com a verdade é o quê? Mentira. Beleza? Observando, o 5 não bate com 4, que não bate com 3, e assim vai chegar lá para os 30 e tantos. Então esse agora foi o eufemismo. Depois eu tenho que ver se esse vídeo é legal, por causa do tamanho da tela, né? Não estava dando aqui, ó. E o último dessa sessão se chama ironia. A ironia, o próprio nome indica, ela possui efeito anedótico. São duas ideias contrárias que geram, ao final da leitura, um efeito anedótico, vírgula. Vamos botar aqui, ó, engraçado. Tá? Então vamos lá. Adoro a minha sogra. Ah, mas a minha sogra é muito boa. Bom, mas no meio geral, de um modo geral, ninguém gosta da sogra. A sogra é uma porrinha no pé de qualquer um. Então não combina sogra com adorar. Esses dois lances não combinam. Além de não combinar, deve ser engraçada a situação. Deve ter graça a situação. Então, eu vou colocar exemplo 2. Eu amo trabalhar aos finais de semana. Funciona isso? Não, não funciona. Ninguém gosta de trabalhar aos finais de semana. Então, amo trabalhar não combina com finais de semana. Então, a ironia é quando eu quero falar uma coisa e falo outra. Vamos agora pensar no seguinte. Nós temos aí 30 e tantas funções de linguagem, tá? Eu vou te passar essas 6. No próximo vídeo eu já vou te passar umas 10. Depois, com 2 ou 3 vídeos, eu termino essa matéria. E no último vídeo eu vou fazer um exercício contigo. Primeiro, um exercício básico. Então, plano de trabalho. Exercícios básicos. Depois, exercícios avançados. Esses avançados aqui eu vou pegar vestibular, tá? Vou pegar questões de concurso vestibular. Primeiro a gente vai aprender, depois a gente vai fazer exercício básico e depois a gente vai fazer exercícios avançados. Beleza? Vai lá no blog, vou botar esse material lá. nirvanatomicom.com. Como é que eu faço para ir lá? Eu clico aqui. Aqui, olha, videoaulas do Carlão. Clico aqui. E aí eu vou ter vários e vários lances. Vai estar lá para baixo, tá? Vai estar lá para baixo o link da figuras de linguagem. Pode ser? Então, eu te espero na próxima aula. Beijão, boa sorte, bons estudos.